Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, assistente da Escola Bíblica Dominical e a de Glória. Nós temos a honra e a satisfação de estarmos em mais uma aula, essa aula desse trimestre, o segundo trimestre de 2022, dessa vez a aula de número 10, e tem como tema nossa segurança vem de Deus. Então, iremos aprender nessa aula qual é a segurança do ser humano, o que é necessário você fazer para ter segurança. É um tema essencial e nós temos muito para aprender, para estarmos estudando também e falando a respeito desse tema. Então, está comigo dessa vez aqui é o evangelista Fernando, companheiro de estudo das aulas de Glória, e é uma satisfação enorme estar com ele aqui, e temos muito o que passar para você, e é bom que você também faça comentários, que você faça pergunta para a gente está aqui sempre, está acompanhando os comentários e estamos também à disposição de lhe atender em momentos a respeito dessas aulas que temos postado. Então, a nossa aula ela tem o texto áudio: e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Temos também a verdade prática: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então, a lição 10, ela nos alerta a colocarmos a nossa esperança em Deus, a nossa segurança em Deus. A introdução, ela vem dizer que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro e de ajuntarmos tesouros neste mundo. E sobre a ansiedade, tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, a nossa aula ela vai falar a respeito de termos cuidado e sabermos também lidar com o dinheiro, sabermos lidar com os bens materiais, sabermos lidar também com a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Vemos quantas pessoas vivendo aí com ansiedade, com medo, falta de segurança, e muitas das vezes sem saber o que fazer, e muitas das vezes recorrendo aos remédios caros por falta de realmente de paciência, de controle, de realmente reconhecer que existe um Deus que é o controlador de todas as coisas, que é o nosso supridor. Se a gente tem essa certeza que Deus ele supre as nossas necessidades, então claro que nós vamos acordar feliz, acordar com paciência. Pessoas que já acordam já ansiosas, já acordam já pensativas, já pensando em como que vai ser o meu dia, o que vai acontecer. Você fala do negativismo, pessoas negativas que têm medo de tudo e que ficam colocando um monte de coisas na mente, mas isso aí é a ausência mesmo, a falta de Deus. Então nós vamos ver o que o Senhor ele alerta a respeito das riquezas e onde que vamos colocar, onde que podemos colocar também as nossas riquezas, qual é os nossos tesouros, onde que eles estão. Então Jesus, essa lição ela vai falar a respeito disso. Então uma conciliação impossível. Então nós vemos que uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo.
O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. O que significa essa palavra Mamon? Então a palavra Mamon, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Então temos que ter cuidado com a cobiça e temos que ter cuidado também com o dinheiro. O dinheiro ele é ruim? Não. O dinheiro ele é bom. Ele é essencial para as nossas vidas, porque sabemos que sem dinheiro nós não podemos comprar, nós não podemos negociar, não podemos ter luxo, não podemos, na realidade, praticamente quase nada na Terra enquanto estivermos aqui, né, Evangelista? O problema é o amor ao dinheiro, né? O amor. É que muitas das vezes as pessoas às vezes entendem essa parte aí como quando Jesus fala a respeito do rico, né, aquela passagem bíblica ali, que é difícil os ricos se salvarem, dar o reino do céu. Tem pessoas que pensam, então eu vou viver, então eu não tenho que lutar para ter alguma coisa a mais, ter meus ideais, ter, sei lá, luxo, né? Mas Jesus nada está falando a respeito disso. O que Jesus condena realmente é o amor ao dinheiro. O apego, né? O apego, exatamente. Então, o senhor pode estar falando aí sobre tesouros da terra e tesouros do céu, né, a respeito desse entendimento que fala a nossa lição. Então, Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro, né? Então havia toda essa avareza, né? A gente tem estudado nessas últimas lições sobre hipocrisia, e havia essa avareza. Interessante que o modelo, né, de Cristo é sempre na contramão daquele modelo que esses tais viviam. Depois, mais na frente, a gente vai ver os apóstolos quando vai orientar, né, a ordenação de bispos, de diáconos, né, presbíteros, sempre tem aquele cuidado para que aquela pessoa não fosse avarenta, né? Não tivesse avareza, não fosse ganancioso, não torpe ganância, né? Então tudo aquilo era cuidado que Jesus tinha, né, que os discípulos tiveram, os apóstolos, de escolher pessoas assim, pessoas que não tivessem esse apego e esse desejo desenfreado de ficar rico. Não fossem avarentas, né? Então, mas ali os fariseus eram diferentes, né? Eles tinham essa dança. Então, Jesus está mais uma vez instruindo, ensinando, né? Dizendo que os tesouros que devem ser juntados não é os da terra, que os da terra são enfermos, são passageiros, não vão para a sepultura. Nem os faraós que tentaram levar seus tesouros para a sepultura, né? As pirâmides eram a sepultura dos faraós, puderam ter paz, né? Porque a partir do momento que o ladrão descobriu, e a Bíblia diz que o tesouro da terra, o ladrão, a ferrugem, né? Tudo isso consome. Então, nosso tesouro tem que estar bem guardado no céu. A partir do momento que nós temos recompensas de Deus, né? Servimos ao Senhor, adoramos a Ele, cremos nele, fazemos a sua obra, né? Cuidamos do carente, daquele que está necessitado, como vimos também na lição passada. Isso sim acarreta, né, tesouros no céu e não tesouros aqui da terra. Então temos aqui também, o mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Então aqui vai, né, os ensinos de Jesus sempre vai tocar nessas feridas, né, da natureza humana. E hoje a gente tem um câncer terrível no meio, né, dos evangélicos, que é a chamada teologia da prosperidade. Então não é porque você tem muito bem, muita fortuna, muito dinheiro, que Deus está aprovando aquilo ali. E a gente vê na Bíblia também como Asaf, né, no Salmo 73, ele fica admirado com a prosperidade do ímpio e acha que o ímpio sempre se safa, né? Nunca ele tem, né, então alguém para denunciá-lo, para confrontá-lo, né? Ele sempre vai estar numa situação boa, mas aí a Bíblia nos mostra que ele entra no templo, né? Ele recebe de Deus ali então a revelação e descansa no Senhor, porque ele estava quase que os pés dele se desviaram quando olhava para a prosperidade do ímpio, dele nunca ser, né, abatido, mas Deus, né, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O homem plantou, ou seja, como é que ele acumulou aquela riqueza? Foi de forma injusta?
for de forma ilegal, então Deus não se deixa esclarecer. Quando plantar, ele vai colher. Inclusive, né, esse acúmulo não quer dizer que Deus está aprovando, né? Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam toda a sua economia devido a uma quebra da bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, o que acontece? Quem não tem essa segurança, como a gente está estudando aqui na lição, Nossa a segurança de Deus, fica perplexo e fica, né, atônito quando perde um bem financeiro. Quantos não são aqueles ricos que, por causa de uma situação assim, como a lição aqui está descrevendo, perde aquele dinheiro, ou vai à bancarrota, né, vai ao zero e tira a sua vida, né? Por quê? Porque não tem esperança, não tem uma segurança em Deus. Então, a segurança dele era o dinheiro. Tirou o dinheiro, tirou o chão dele. Mas se a nossa segurança for de Deus, a gente sabe que podemos fazer igual Jó, né? Deus deu, exatamente. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aí tem na realidade, trazido grande sofrimento para muitos crentes. Por que não dizer os cristãos, na realidade? Assim como o senhor citou aí o caso de Asaf. Porque tem pessoas, tem irmãos cristãos, pessoas que estão na igreja, que na realidade eles pensam que Deus está com ele, ou ele está com Deus, ou seja, existe essa ligação. Como que eu estou bem espiritual, Deus está aprovando a minha vida espiritual se eu estiver bem financeiramente. Se quando eu estou bem financeiramente, quando eu tenho as coisas, quando tudo vai bem para o meu lado, então eu estou bem espiritualmente. E a gente entende e vê que não tem nada a ver uma coisa, bens materiais com vida espiritual. Outros até questionam, como o caso de Asaf, de questionar, de olhar a prosperidade dos ímpios, olhar a prosperidade daquele que não serve e dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, se quem está lá no mundo que não serve a Deus está sendo próspero, e por que as coisas de repente uma pessoa está perdendo, de repente pode perder? Porque a gente pode perder qualquer bem material a qualquer momento. Isso aí é coisa que acontece na nossa vida. Mas aquilo que Jesus nos ensina. Se eu tenho consciência que eu não devo guardar tesouros na terra, porque tudo que for adquirido na terra fica. Mas se eu tenho certeza e eu tenho essa consciência que eu devo adquirir o tesouro do céu, ou seja, eu devo colocar lá, devo ter lá, que aí fala da parte espiritual, então eu vou viver feliz. Não vou dizer, não, eu tenho minha salvação, eu estou bem com Deus, eu estou orando, Jesus está respondendo minhas orações, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Isso aqui é interessante. Riqueza, é você estar espiritual. Eu estou com minha salvação, porque é aquilo que Jesus falou. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou sobre isso. Ele diz, então não adianta nada. Então o essencial é você ter consciência que você tem a sua salvação, que você está fazendo algo e que está sendo registrado lá no céu, porque não adianta você conseguir bens materiais, grandes riquezas aqui na terra, e onde sua vida espiritual pode estar aí toda desmoronada. Mas naquele tempo, isso que Jesus fala a respeito disso, porque para os fariseus, para aquele povo, como hoje muitas pessoas ainda dizem assim, não aceite essa vida, você não aceite essa vida. Quer dizer, achar que você não está bem financeiramente seja sinônimo de pecado, seja sinônimo de você estar distante de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, Jó, coitado, né? Jó vai ter que ser como era que ele estava, né? Essa igreja, perante Deus, né? Que prega isso, né? Então, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais, como o irmão já citou também, Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riqueza. Abraão, Isaac, Salomão, Jacó, né? É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar, né? Como nas multiplicações ali, sempre recolhia ali os cestos, então não desperdiçar. Pois depois da multiplicação, né, como diz aqui, recolher os pedaços sobejados. Então o crente que conhece essa Sagrada Escritura sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele.
dizia o cantor Lázaro, né? O saudoso cantor Lázaro, né? Tudo que eu tenho, né? Foi Deus que me deu, né? Então é importante a nossa segurança estar em Deus, porque, como citado aqui, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei, então Jó tinha essa segurança. O segundo tópico vai falar sobre a idolatria do dinheiro. Interessante aqui na lição que nos mostra essa questão do mamon, né? Que alguém pensa, não, mamon deve ser o nome de um deus. Não. Mamon era uma palavra aramaica que significava dinheiro e cobiça. Cobiça, né? Então, o coração tem que estar no lugar certo. Onde está teu coração? Né? Onde está o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. Se o coração estiver no céu, seu tesouro, ou melhor, se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração também está lá. Se o seu tesouro é na terra, você fica lá apegado, né? Fica lá com a sua segurança aparente, que a qualquer hora o ladrão vem, a traça, a ferrugem. Me lembro na época daquele governo de Fernando Collor, né? Sim. Pessoas tudo lá, com suas fortunas guardadinhas, daqui a pouco só poucos R$50. Então, do dia para a noite, só para sempre, aquela coisa. Então, não devemos idolatrar mamon, como já falamos, né? Então, a cobiça, o amor pelo dinheiro, se torna uma idolatria, né? Quem é seu Deus? Eu me lembro daquela passagem do jovem rico, que Jesus vai perguntar, tem que cumprir os mandamentos, não matará, né? Honrará pai e mãe, tudo isso. Ele tem feito tudo isso desde a minha infância. Só que tem uma questão, né? Jesus perguntou os 6 mandamentos que se referem ao homem e o próximo, né? Isso. Aí quando Jesus vai tocar agora os mandamentos que se referem ao homem e Deus, aí ele desarma, porque aí Jesus vai falar, então faça o seguinte, né? Venda tudo que tem, dê aos pobres e siga. Aí ele entristeceu e abandonou Jesus. Por quê? Porque o amor dele era o dinheiro. Porque para seguir Jesus tinha que amar Jesus. Então ele não amava a Deus sobre todas as coisas, ele não cumpriu os 4 primeiros mandamentos. E nem os outros, porque também estava embutido ali a questão dele dar para os pobres. Então ele tinha que amar os pobres para fazer isso. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo aqui mesmo, quer dizer, esse mandamento resume o quê? Toda a lei. E ele não estava fazendo nada. Ele disse que fazia, mas não fazia nada. Exatamente. Ele dizia que faz e não cumprir isso aí. Quando foi provado. Como é que você diz que ama a Deus sobre todas as coisas e aí o que você tem, os seus bens materiais, a ponto de você dizer, não, eu não quero dividir. E você vê que a gente sabe que tem pessoas que realmente elas valorizam tanto os bens materiais, o acúmulo, na realidade, de riquezas na terra, a ponto de nunca querer dividir, nunca querer dar nada para ninguém, fazer uma doação. E ele acha, não, eu vou conseguir. É a respeito do homem que, quer dizer, eu vou aumentar o meu celeiro, porque tem que colocar mais coisas. Quer dizer, aí o senhor disse, louco, se eu te pedir a tua alma... Hoje mesmo. O que será? Quer dizer, na realidade, quantas pessoas, o evangelista Fernando, que têm sido surpreendidas, muitas das vezes, pessoas que pensaram a vida toda só em acumular, mas o amor a Deus, nunca tinha o amor a Deus, o reconhecimento a Deus, e de repente foram tocadas por algo que ceifou a vida, de repente um acidente, uma doença que chegou de supetão, e muitas das vezes aquilo que ficou acumulado, que a pessoa acumulou essas riquezas da terra, outras pessoas ficaram para outras pessoas que nunca fizeram nada desfrutar, porque a gente tem que ter esse entendimento. Então eu não vou levar nada para o céu. Então enquanto eu estiver vivo, tem que saber administrar aquilo que Deus coloca na nossa vida. Nada trouxemos para o segundo e nada exatamente. Então o terceiro ponto, o segundo vai falar aqui dessa idolatria, o dinheiro, e o terceiro é exatamente esse exemplo aí que o irmão falou a respeito daquele fazendeiro, né, que quis alargar ali seus celeiros, né? Lá em Lucas 12, de 13 a 21. Então, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Então, agora eu vou folgar, né? Tudo que eu preciso eu tenho aqui, já estou abastecido. Né? Então, esse foi o primeiro erro. O segundo erro, né? De que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Isso. E o terceiro erro de acreditar
e poderia viver o tempo suficiente para desfrutar de tudo. Aquele que Eu acho que ele queria viver para sempre, né? Porque tem pessoas que pensam dessa forma, né? Vai pensar que ele vai desfrutar todas as riquezas e muitas vezes não percebe, não sabe que a nossa vida é limitada e que nós não sabemos quando que nós vamos sair daqui, né? Então, o trabalho que ele tem para juntar, alguém vai em 2 minutos. Isso, quem vai lucrar, na realidade. E vai acabar com tudo rápido, porque não dá valor. Isso mesmo. Não teve aquele esforço. Terceiro tópico, meu Israel, vivendo a quietude espiritual em Deus. Então aqui nós vamos falar agora da ansiedade, né? Da preocupação, vamos falar de preocupação. E eu acho interessante aqui a respeito do cuidado de Deus, e Jesus ele falou a respeito da gente não andar ansioso, não andar preocupado, cuidadoso com as coisas aí dessa terra, porque ele disse que aí mandou, né, dar a gente olhar para os pássaros, que não trabalham, os pássaros vivem uma vida aí livre, feliz, mas não falta alimento. Falou também dos lírios do campo, né, que ele se veste de uma forma que mais excelente nem Salomão. Exatamente, mais excelente que Salomão. Nem Salomão, toda a sua glória, sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. E quem que faz isso? Quem que faz isso é o supridor de todas as coisas, que é Deus. Deus, ele é o supridor de todas as coisas. Então devemos estar sempre alerta, pois não é somente mamon, a riqueza, né, a ganância, que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Então aqui eu achei uma parte muito interessante, porque a nossa saúde mental ela deve ser preservada, ela deve ser cuidada, porque quantas pessoas que têm perdido, digamos assim, a gente numa linguagem vulgar de repente, perdido o juízo de uma hora para outra, porque as preocupações têm levado a pessoa a noites de sono, e a gente sabe que a gente não pode ficar sem dormir, a gente não pode sem comer. Tem pessoas que ficam sem comer, tem pessoas que ficam sem ter amizade, sem ter alegria, sem ter ânimo, até a vir para a igreja não tem lá o desejo de vir para a igreja. Então isso não só, o autor fala aqui que não só a ganância pelas riquezas, né, pela pobreza, mas as preocupações também. As preocupações, elas podem também desestruturar a vida espiritual de uma pessoa, a ponto de muitas pessoas tirarem a sua própria vida. Tem pessoas que tiram a própria vida por achar que elas não têm mais saída, ou aquilo que chegou para elas é o fim, não tem mais saída. E devemos entender que Deus é a saída de todas as coisas. Então, quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Então é essencial, é necessário estar equilibrado. E para estar equilibrado é só pensar que você depende de Deus, que você é exclusivo de Deus, que Deus é o supridor de todas as coisas e que Deus é aquele que não deixa faltar nada para a gente. Se você tem essa certeza que o amanhã pertence a Deus e não a você, você pode viver tranquilo e não ser afligido por essa doença tão conhecida como a ansiedade. Que Deus ele está com o controle de todas as coisas em suas mãos. O Senhor pode falar a respeito também, vivendo sem inquietação e também vivendo sossegados em Deus. Então, aqui a gente retorna ao tema da lição, o título da lição, né? Segurança. A gente vê que alguém deposita a segurança no lado oposto, no lado errado, no dinheiro, e outros que não têm talvez não tem nenhum dinheiro para dizer, não, essa é a minha segurança, acaba se preocupando demasiado, né? E acaba vivendo cuidadosos com a vida. E é isso que Jesus está ensinando. Ele está demonstrando que realmente nós podemos confiar nesse Deus que está no controle da nossa vida. Como a gente falava também na lição passada, em sala de aula, que não existe povo de Deus pobre na terra, não existe igreja pobre.
porque nós servimos ao Deus que é o dono do ouro da prata. Ele cuida de nós. Né? Não falta o alimento na nossa mesa. Não falta a veste, ainda que seja a repetida, né? Isso. Ainda que o alimento seja, né, como aqui no Nordeste, né, um amarelinho, né? Cuscuz com roupa, né? De repente. Ou o feijão com arroz, né? A gente não fala com farinha, feijão com arroz. Então, Deus tem cuidado de nós de maneira tremenda, né? Então, não precisamos viver com inquietações, né? Então, hoje em dia tem o materialismo, o consumismo, né? A pessoa tem um celular, aí só lança lá o iPhone 14, não sei nem mais que número tá. Aí se lançar amanhã o 16, o cara quer comprar. Exatamente. Vende os filhos, né? Vende a esposa e parcela o celular. Então, essa inquietação que o mundo moderno gera nas pessoas, do consumismo, materialismo, né? Afasta a pessoa de Deus. A pessoa fica preocupada e às vezes faz dívida, além da conta do que pode pagar. E a dívida vem, a própria lição, ela fala a respeito das dívidas desenfreadas, desequilibradas, e vem muitas das vezes por a questão da imitação, aquilo que o senhor terminou de falar agora, o consumismo, quer dizer, a pessoa existem pessoas que querem seguir, elas não têm a condição financeira, e é essencial a gente tocar nesse ponto, porque todos nós, cada um tem sua vida financeira, eu tenho a minha, o senhor tem a sua, então eu não posso viver no padrão do senhor, o senhor não pode viver no meu padrão, então cada pessoa tem o seu salário, então deve viver de acordo com o seu salário, vigiar. Porque fulano agora comprou uma casa, sei lá, numa avenida tal, no centro, num lugar tal, eu também vou fazer de tudo, vou me endividar, mas vou comprar. Alguém comprou um carro do fulano, comprou um carro do outro, porque tem pessoas até que, por isso que fala a respeito aqui, que a gente tem que ter esse cuidado, para não ser uma pessoa invejosa nesse ponto aí, de tudo aquilo que vê o outro ter, você pensar em ter. E muitas vezes você não tem condição, o seu salário não é para aquele momento. Não vamos dizer que não vai conseguir, pode conseguir daqui, sei lá, a um ano, vai trabalhar mais, vai juntar mais, vai preparar sua poupança e chegar o momento de Deus permitir. Na verdade, quando Deus fala, Jesus falou a respeito dessa ansiedade, é a respeito do tempo também. A gente tem que enxergar o tempo, tem que esperar, aprender, na verdade, a esperar. E não ser uma pessoa inquieta, não ser uma pessoa agoniada, agitada, que as coisas têm que acontecer hoje e se não acontecer hoje, não vão acontecer mais nunca e que eu vou morrer e que eu não vou conseguir. Tem pessoa desequilibrada. Então, uma pessoa dessa pode acontecer ou ter um problema sério de saúde, e isso é ruim. Então, a gente não pode viver de imitação, não pode ter essa cobiça, esse desejo desequilibrado por aquilo que o outro conseguiu. Não, eu tenho minha condição financeira é essa. Porque o cara comprou um carro do ano, um carro de valor X, eu também tenho que ter se minhas condições não vão dar. Então, o que é que se eu fizer isso, o que é que vai acontecer comigo? De repente você vai perder a sua confiança, o seu crédito, porque você vai, ao invés de você ter o seu nome limpo no comércio, vai ter o nome sujo, porque não tem condição de pagar, e aí vai ficar uma pessoa sem confiança, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa perante a sociedade sem... E às vezes até se frustra com Deus. Exatamente. Aí depois, muitas das vezes, vai culpar a Deus e fica revoltado às vezes a ponto de deixar de vir ao culto, de vir para a igreja por causa de um planejamento mal feito, ou falta, na realidade é a falta mesmo de um planejamento equilibrado que deve ter. Tudo tem que ter planejamento, e nossas finanças têm que ser planejadas. A modernidade imprime isso no homem, né? Na mulher, de que tem que ter, tem que consumir, né? Tem que ser o mais novo. E às vezes o mais velhinho está lá servindo tudo direitinho. Então, que nós não venhamos a ficar inquietos com nada na nossa vida e também viver de forma sossegada, sabendo que Ele tem que cuidar de tudo. Né? A conclusão diz o seguinte: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda a boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Então, sejamos mordomos de Deus. Não tem nada aqui nessa terra. O que Deus dá é pela sua graça, pela sua misericórdia, para cuidarmos, né? E se pudermos utilizar os nossos bens para
glorificar a Deus, para, né, como diz aqui, para a expansão do reino de Deus, aí sim você vai ser abençoado. Ser fiel um pouco, né? Isso. Deus te colocará sobre o mundo. Amém? Então, estamos já no final. Graças a Deus por esse tempo de que passamos nesse estudo, que você possa assistir essa aula até o fim. E tem muitas coisas para aprender. E qualquer discordância, sei lá, de repente, com qualquer uma das nossas falas, é só colocar nos comentários que estamos preparados, né, para lhe atender a todo momento. Deus te abençoe. Então, que Deus possa continuar abençoando os seus amados irmãos. Não se esqueça de domingo para a igreja, para a escola dominical, que é apenas um subsídio para poder, né, dar um norte, orientar e fazer com que os irmãos tenham esse desejo de aprender mais ainda. Amém. No domingo. Amém? Fique na paz em nome de Jesus. Amém. Amém.